Uma vez que a gente tem a clareza do sonho, que ele está definido, nós precisamos colocar estratégia para ir em busca daquele sonho e disciplina de ir diariamente em busca do sonho. Olá, eu sou Mica Parente e esse é o podcast Pod dos Experts. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial que vai inaugurar esse podcast, que é a Cristiane Rossi. Ela é palestrante, empresária, presidente do CDL de Itapema, Santa Catarina, e vem transformando a vida de muitas pessoas com um conceito único, com uma abordagem inovadora sobre ambição. Um poder consciente guiando pessoas e profissionais a redescobrirem ou descobrirem o seu propósito. Cris, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz que você está aqui conosco no podcast Pod dos Experts. Você que é uma expert em ambição e a gente já fica super curioso para saber sobre esse tema, né? Porque é um tema controverso, é um tema polêmico. E antes de tudo, eu quero que você me explique por que falar de ambição é um tema tão difícil para algumas pessoas e tão fácil para você. Como é que foi você escolher esse tema? Mica, boa tarde. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e falar de ambição é algo que nasceu comigo. Eu sempre fui uma pessoa ambiciosa, eu sempre tive isso no meu sangue, na minha alma, e desde sempre a ambição correu. E ela correu de uma forma muito fluida, muito tranquila. Desde menina, depois adolescente, quando eu fui fazer minha primeira faculdade, quando eu fui fazer meu primeiro estágio e eu fui aceita na indústria que eu queria trabalhar, quando eu fui aprovada para trabalhar naquela mesma indústria, quando eu encontrei meu namorado e aí eu casei. Então tudo isso foi acontecendo de uma forma tão fluida na minha vida, fazia parte de mim, e continua a fazer. Mas nesse período houveram mudanças. As mudanças aconteceram logo depois que eu obtive aí muitas realizações. Então, como eu tinha explicado, eu casei, tive um casamento lindo, aquele casamento no fim de tarde, com vestido de noiva, dos sonhos, vestido de noiva que eu mesmo escolhi por um costureiro conhecido na cidade. Né, buffet maravilhoso, serviço francês, banda, tudo lindo. Isso tudo estava nos teus planos desde muito cedo na vida? Sim, aquele script perfeito, como se fosse um script de filme, de novela. E você sempre desejava assim, algo muito bom, melhor do que a maioria das pessoas podia pensar em ter. Era sempre assim, por isso que você fala que a ambição te acompanhou a vida toda, né? Sim, dessa forma, e as coisas sempre foram acontecendo dessa forma. Tanto que no meu primeiro emprego eu já tive cargo de líder. Eu sempre fui líder, porque aquilo estava no meu sangue. Eu sabia que eu tinha nascido para liderar e que eu era boa naquilo que eu fazia. Então eu me via naquele papel como uma gestora e desde sempre fui gestora. Eu nunca estive em outra posição. Agora eu fiquei curiosa, e como é que foi assim para você conseguir esse primeiro emprego? Porque eu, quando conto a minha história, as pessoas se surpreendem, né? Porque não foi intencional, eu não tinha essa ambição que você fala, né? Muito pelo contrário, eu tinha ambição de ter autonomia, independência, sair de casa, mas eu não me via assim, uma pessoa num alto nível, num alto grau, sabe? Num cargo muito grande. E eu queria saber como é que foi essa história de você já chegar numa empresa e já num cargo de alta confiança ou de alta gestão, né? Como é que foi isso? Conta essa história pra gente. Na verdade, o cargo em si, ele era um cargo inicial até. Não era de alta gestão, mas com uma alta responsabilidade. Só para você entender, eu comecei o estágio cumprindo um papel bem relevante na área de atuação dentro da indústria e eu, dentro da escala hierárquica, eu tinha dois chefes, um imediato e o superior dele. Depois de um determinado momento, aqueles dois chefes saíram da empresa e eu passei a ocupar aquele papel
sem ser propriamente aquela chefia, mas já ocupando o papel, já me dirigindo para a diretoria da empresa. Então foi algo muito natural que aconteceu devido ao comprometimento, responsabilidade e uma série de coisas que eu acho que muitas vezes a gente carrega aquilo como uma questão intrínseca nossa. A gente traz aquilo da própria personalidade, das vivências que a gente tem na infância e juventude. Você expressava já uma postura de chefe, uma postura Sim. de governante, né? Então era natural que fosse seu aquele cargo. Sim. Se alguém me visse, ia falar, ela realmente ocupa esse cargo. E é aquela história que a gente fala sempre, você precisa ocupar antes de necessariamente estar com aquela denominação no teu Sim. crachá. Ser antes de ter, né? Sim. E eu realmente era. E aí as coisas foram fluindo, foram acontecendo dessa forma. E saí daquele primeiro emprego, fui para um segundo, e ali fui crescendo, coordenadora, gerente, fiquei muito tempo num cargo de gerente, né, geral, digamos assim, com uma alta confiança da diretoria da empresa, né, o que me levou a experiências muito nobres e diferentes da maioria dos colegas que eu tive, inclusive os colegas da faculdade. Uhum. Eu pude me colocar em situações singulares, digamos assim, nesse papel que eu exercia lá. E nesse interim, eu estava com a minha vida também pessoal muito organizada, né? Aquele casamento lindo, como eu falei. Você casou cedo? Não casei cedo. Casei com 30 anos e feliz, relativamente madura. Hoje já não, porque hoje as pessoas estão casando com 40, né? Mas na época. E fui tendo casei, tive meu primeiro filho. Todas as gestações foram bonitas, tranquilas, supostamente como deve ser. Uhum. Por isso que eu falo que essa questão da ambição, a ambição consciente, ela sempre esteve comigo. Né? Consciente no sentido de todos os acontecimentos, eles seguirem uma fluxo, linha, né? muito plena, muito tranquila. Aí você falou que aconteceu uma quebra, uma ruptura. Essa quebra, ela foi algo externo que aconteceu e te tirou, digamos assim, desse norte, dessa direção? Ou você acha que em algum momento da sua vida a sua ambição diminuiu? E se diminuiu, teve algum agente externo, teve algo que aconteceu que fez com que essa ambição diminuísse? A ambição, ela não diminuiu, ela mudou de foco. Houve, então, uma ruptura. Eu trabalhava muito tempo nessa empresa, tinha esse cargo de confiança e tinha muito amor e apego, um apego muito forte pela empresa. E aí houve uma aquisição de uma empresa maior, eu passei a trabalhar nessa outra empresa, mas nesse interim eu me vi um tanto quanto perdida, porque eu era uma figura que ocupava uma posição muito forte, muito, não só de liderança, sabedoria, de conselheira, e ali toda a minha base ela foi alterada. E acabou que com essa alteração eu não me vi mais como uma pessoa importante nessa nova corporação. Entendi. Eu deixei de ser importante. E a partir disso eu saí dessa empresa. E quando eu saí, eu tive que ir em busca de novas oportunidades. E fui, sempre com uma determinação, uma coragem que a ambição me proporcionou, dar esse impulso e ir em busca daquilo que eu acreditava que era importante. Mas eu fiz isso com tanto foco que a minha vida passou a ser determinada somente pelo meu trabalho. Que eu acho que é algo que pode acontecer com muitas pessoas. A gente se perde no que é importante na vida e se deixa levar simplesmente por um único caminho, uma única trajetória, que é aquela trajetória da prosperidade financeira, do dinheiro, dos resultados que você conquista. E realmente eu fui conquistando, eu ia conquistando. Onde eu passava, as coisas aconteciam de uma forma não natural. natural, mas com
um envolvimento acima do normal da minha parte. Então você acha que existiu ali uma autocobrança excessiva? Sim. E isso acabou influenciando negativamente na tua vida pessoal, na tua vida íntima? Foi mais ou menos isso que aconteceu? Com certeza. Isso acaba acontecendo. Por quê? Porque nós somos um ser holístico, um ser que tem vontades, que tem sonhos, que quer experimentar coisas diferentes. E quando você foca num único objetivo e deixa de olhar o teu entorno, você deixa de cuidar tanto de si quanto dos outros, que foi o que aconteceu. Eu deixei de me ver como uma mulher que eu era, uma mulher que precisa cuidar da sua saúde, do seu bem-estar, de continuar sendo feminina. Deixei de ser aquela mãe que dá colo, que recebe, que acalenta, e passei a ser quase que exclusivamente a diretora de empresa, aquela pessoa que traz resultado, que tem muita força, muita determinação, que cuida da sua equipe, me esquecendo completamente. E aí você acha que a ambição, ela foi para um lado, digamos, sombrio, um lado mais rígido, um lado que te tirou a leveza, que te tirou a alegria de ter, de ser, de estar em lugares que você planejou, que você almejou, que você desejou? Eu queria que você falasse um pouco disso, né? Como é que a gente consegue, então, criar um equilíbrio entre a ambição boa e a ambição ruim? Porque a gente sabe que existe aí uma diferença, né? Entre quem ambiciona, mas ambiciona de forma positiva, e quem tem aquela ambição mais mesquinha ou mais de ter tudo só para si, ou de enganar as pessoas para subtrair essas pessoas, né, ou para tirar vantagem de alguma coisa. Como é que foi para você, como é que é para você essa questão do equilíbrio? Como a gente pode encontrar esse equilíbrio dessa ambição? O que houve comigo foi um desequilíbrio. Isso é uma coisa que eu tenho entendimento hoje. E esse desequilíbrio me levou a me afastar daquilo tudo que era mais nobre, mais sublime, mais importante na minha vida, que era a família, né, meu vínculo familiar, meus filhos, meu autocuidado, meu bem-estar e outros sonhos. Porque o nosso sonho, ele não pode girar em torno somente da vida profissional, mas sim de tudo aquilo que permeia nosso imaginário, nossa criatividade, hobbies, ambição por conhecimento, por desenvolvimento. E quando houve esse desequilíbrio ele me trouxe também um desequilíbrio na saúde. Foi a partir deste momento que eu passei a ter crises de ansiedade, que eu consegui entender que a minha vida ela estava simplesmente sendo levada por uma ambição, não digo ganância porque nunca foi, mas uma ambição somente direcionada para resultado financeiro e profissional. E aí eu tive que dar um passo atrás, como se eu tivesse realmente perdido, e acabei perdendo mesmo. Eu tive que dar um passo atrás para resgatar tudo aquilo que era valioso para mim. Olhar para a família, olhar para os meus filhos, para a convivência em casa, olhar para mim, para a minha saúde, para o meu bem-estar, para a minha alimentação, coisas básicas, para a quantidade de horas de sono que eu tinha. Porque em determinado momento eu trabalhava até domingo. Eu trabalhava das 8 da manhã, às vezes às 8, 10 da noite no domingo. É porque a motivação ela não pode ser só o dinheiro por si, né? Quando você busca só o financeiro, só o dinheiro, aí você acaba entrando em desequilíbrio nas outras áreas e acaba nem usufruindo, nem sendo feliz com aquela conquista, com aquele resultado, né? Cris, foi mais ou menos isso que aconteceu contigo, eu não né? usufruía. Eu não usufruía. Enquanto eu conversava com pessoas que comentavam comigo o que elas faziam no fim de semana, eu falava, gente, eu nunca experimentei nada disso. Parece que eu estava com uma venda nos olhos,
É assim que eu me sentia. Uma venda simplesmente focada numa única direção, que era o trabalho, sem aproveitar as coisas belas. É um passeio no parque, descomprometido, é um acordar de manhã com calma, ficando com os filhos, fazendo bagunça em casa, brincando em casa, ou programar uma viagem com a família, ou mesmo praticar um esporte novo, fazer uma caminhada um trekking, ou experimentar alguma coisa singular. Tudo isso eu deixei de vivenciar em prol de um resultado financeiro. Esse lado do desequilíbrio, né? Porque se a gente pensar que a prosperidade, ela é um conceito muito mais amplo, né? Ela não é só ter dinheiro, é você ser próspero em todas as áreas da vida, ser próspero nos relacionamentos, na saúde, na família, no meio social, né? Enfim, todas as áreas. E aí você percebeu esse desequilíbrio e como foi para que você retomasse aquela leveza, né, que você tinha desde o início ali da sua carreira, desde novinha, quando você sonhava com aquele casamento, quando você se imaginava uma profissional bem-sucedida e, claro, isso era leve para você, isso era natural para você. Como foi que você conseguiu retomar isso? Continuar se permitindo ter ambição, porém sem deixar que a ambição atrapalhasse a sua vida e te trouxesse para um lado sombrio, para um lado que não te agregava? Como eu falei, eu acabei tendo que me perder para me redescobrir. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu saí de um trabalho que eu tinha, completamente devastada, triste, né, amargurada pelo resultado. E aí eu descobri que o trabalho não era o que não só o que me motivava, ele me motivava, mas não era a minha identidade. E eu entendia que o trabalho era a minha única identidade. E aí, nesse processo, eu descobri que não. Que a Cris, ela era um ser muito mais complexo do que só aquela gestora, do que só aquela gerente. A Cris era uma mulher que tinha anseios, vontades, que queria realizar muitas coisas. Era aquela mãe com 3 filhos, porque eu tenho 3 filhos, né? Que é uma média, né? Acima, até nisso eu tive ambição. Tive 3 filhos. E voltar a olhar para os meus filhos e buscar a maternidade como algo fundamental, principalmente para quem tem filho pequeno. Poder ficar com os filhos em casa, poder curtir esse momento de desenvolvimento, de cuidado, de afeto, de reconhecimento. Até porque passa rápido, né? E não vai ter aquilo de novo. A outra fase adulta, ela vai ter para todo sempre, né? Sim. E aquela infância ali é só aquele período e acabou. Exatamente. E aí é um caminhar. É algo que você tem que todo dia se lembrar do teu propósito, que é buscar aquilo. Você não pode se esquecer de buscar diariamente. Até a neurociência, ela fala muito disso, que nós precisamos fazer algo por no mínimo 21 dias, às vezes a gente precisa de mais tempo do que isso, para internalizar aquele hábito. Então, quando você busca um significado na vida, dessa forma que eu estou colocando aqui, pleno, consciente, você tem que ler os teus objetivos, ir em busca deles e fazer um voto diário de em busca deles. Diariamente, em busca da felicidade, em busca de significado, em busca de se dedicar às pessoas que são mais importantes, por exemplo, para mim, que são meus filhos. E de cuidar de você também, né? Que você é a pessoa mais importante para você. Sim, sim. Aproveitando a tua fala, realmente, eu sou a pessoa mais importante, eu tenho que me cuidar de uma forma muito plena, cuidar da minha saúde, e aí nisso eu estou me desenvolvendo e me capacitando para poder cuidar dos outros. Cuidar dos meus filhos, para estar junto com eles, para ser aquela mãe que realmente eles precisam. Nessa época você tinha assim um sonho grande, algo que você queria atingir, que você achava que se você não chegasse naquilo, ainda tinha que correr muito, ainda tinha que focar toda a energia nisso. E
continuando a pergunta, né? Eu queria saber se você já tinha esse sonho grande e se ele continua sendo o mesmo ou se mudou. Mudou, e isso é o lado bom da vida, porque nós somos seres em constante transformação e a gente muda. Algo que em determinado momento você não imaginava, ele passa a surgir como uma nova nuance da tua vida. Então, os meus sonhos profissionais, esses eu consegui suprir lá dentro da indústria farmacêutica, suprir de uma forma muito positiva, né? Positiva no sentido de chegar onde eu queria, não tanto como um ser pleno e holístico. E depois que eu abri mão, né, desse trabalho, e aí eu vim assumir a sucessão da empresa familiar, eu redescobri uma nova Cris, que é aquela Cris que gosta de estar junto com as pessoas, que gosta de coisas belas, que gosta de estética no sentido, né, nós trabalhamos com iluminação lá. Então, fala um pouco dessa tua empresa, né? Sim. Conta pra gente como é que é o nome, o que é que vocês fazem, o que é que vocês vendem, pra gente entender melhor aí como é que é o teu trabalho lá. A Rossi Materiais Elétricos e Iluminação é uma empresa local. Ela nasceu em Balneário Camboriú, tem 46 anos. Nossa, já é bem consolidada, Sim, né? A empresa nasceu quando eu era bebê, então vocês vão imaginar a minha idade. E a empresa nasceu e ajudou toda a construção civil a prosperar também na região. Porque até então não existia ninguém que vendesse os insumos. Balneário estava nascendo também ali, né? Sim. No sentido da emancipação, né? Porque já existia, mas mais ou menos ali a história era o balneário, era a praia mesmo da cidade, né? Não era aquela a cidade plena como é hoje, né? Sim. Que hoje, né, o nosso litoral aqui de turismo, toda essa parte, né, de potencial, não é nem potencial, né, já se consolidou, né, Sim. como construção civil. E aí a empresa ela veio caminhando junto com toda a construção civil, e todo esse crescimento, fazendo um trabalho muito bacana de se consolidar como uma empresa que tem qualidade, que tem foco nos clientes, que tem foco em trazer o que é melhor para a cidade, né? Trabalhamos com produtos todos qualificados, com Inmetro, né? Temos um trabalho também de garantia dos produtos, um trabalho técnico da equipe, que conhece o que faz e tira dúvida dos nossos clientes. Esse também é um papel muito importante nosso social, de trazer esse conhecimento e poder divulgar isso para os clientes quando eles vão em busca de algo específico, técnico. E hoje você é CEO lá, né? Na verdade, eu sou diretora, né? E diretora de operações. Então eu faço uma parte do trabalho operacional, de entregas, de logística, e faço uma parte institucional, que é com os arquitetos e com o CDL, que é a entidade que eu participo como diretora. E aí, como é que foi para você depois que você passou? Você veio ali da indústria farmacêutica, aí foi para uma área mais, como você falou, né, do belo, da estética, da fruição ali, que você precisava contemplar os seus clientes com um determinado equipamento ou um adorno, né, algo para embelezar mais ainda o ambiente. Como é que foi para você fazer essa transição e o que isso representou nesse teu resgate? Teu resgate foi aí, da ambição? Foi nesse momento? Sim. Você sentiu alguma dificuldade ou foi tranquilo para você fazer essa transição? Não senti dificuldade, foi algo tão natural, porque eu saí de uma indústria muito formal, muito rigorosa, que é regulada pela Anvisa, para fazer um trabalho com o público, com os arquitetos, outro tipo de público, outro tipo de público. É um trabalho com muito mais leveza nas lojas, porque a gente lida hoje com sonhos. As pessoas que querem construir ou reformar, elas estão lidando com sonho. Seja o dono da construtora que está fazendo aquele, né, aquele empreendimento, né? Seja o cliente final que está construindo sua casa ou está reformando, seja o profissional eletricista ou engenheiro que está buscando os materiais para fazer uma obra. Você lida com sonhos.
é muito lindo, é muito expressivo, é muito diferente daquilo que eu trouxe, que eu tinha de bagagem. É toda uma redescoberta. E eu me senti muito engajada, muito feliz com aquele processo todo. E o teu processo de ser uma pessoa ambiciosa, você acredita que agregou na empresa? A empresa cresceu depois de você? Sim, porque essa visão que a gente carrega, a gente tem que carregar onde a gente vai, para todo mundo. Inclusive, a gente planta uma semente, eu planto isso diariamente com os meus filhos, que eles têm que querer mais. Ainda mais essa geração, que é uma geração que está muito envolvida com as mídias sociais e que, até por conta disso, né, tem uma liberação grande de dopamina e tudo está bonito, porque tudo está ali dentro de uma tela, e a gente sabe que não é isso, que a gente tem que ir em busca. Exatamente. E eu estou sempre falando para eles, vamos em busca dos sonhos, vamos sonhar, vamos atrás, porque a tela é algo... né? É muito ilusório, né? Ilusório, passageiro. Existe aquilo ali, mas a gente tem que ir atrás para poder ter aquilo. Sim, sim. Entendi. E aí, hoje, o que você diria para uma pessoa que está com um nível de ambição baixo? Essa pessoa, como ela pode acessar esse tipo de sentimento? Vamos chamar a ambição de sentimento aqui nesse contexto, né? O que eu preciso fazer hoje se eu quiser aumentar o meu nível de ambição? Quais são as coisas que eu devo começar a fazer a partir de hoje? Que tipo de comportamento, que tipo de mudanças eu tenho que fazer na minha vida para eu me tornar uma pessoa mais ambiciosa e atrair mais prosperidade para a minha vida? Eu digo que primeiro a ambição, ela... acreditar em você. Você precisa acreditar em você para você poder ter ambição. Do contrário, vai ser mais difícil. Se fala acreditar no sentido de que... Porque tem muita gente que fala assim, isso não é para mim. Exatamente. Então, e ela tem que mesmo que você ache que não é para você, você tem que quebrar esse viés. Tem que quebrar esse viés e acreditar que sim, é possível. Nós temos inúmeros casos de pessoas que fizeram mudanças no mundo, que a gente pode citar rapidamente, que foram primeiro em busca de um sonho, porque era sonho, estava na mente, estava no coração dessas pessoas. E aí depois elas conseguiram realizar. A gente pode falar do Thomas Edison, eu gosto muito de citar, porque como nós vendemos material elétrico e iluminação, né? Ele que foi o criador da lâmpada incandescente, que trouxe energia para o mundo. Ele teve mais de 1000 tentativas improdutivas, né? Da fabricação da lâmpada, de criação, e uma delas deu certo, né? E hoje a gente tem a luz por causa disso, porque ele não esmoreceu, ele não enfraqueceu, ele continuou com o propósito. Então eu entendo que quando você tem ambição, você tem que ter disciplina para ir em busca da ambição e objetivos claros. Quando você tem clareza naquilo que você quer, tudo fica mais fácil. E aí a pessoa tem que acreditar nela. Do contrário, se ela não acreditar também, mas nada impede que, se ela acha que aquele sonho é muito grande, ela começar com sonhos menores. E aí ela vai galgando, conforme ela acredita no potencial, ela pode subir a régua do sonho, né? Hoje é um sonho menor, né? Vou dar um exemplo. Ela sonha em morar numa casa, num condomínio, mas hoje ela vive de aluguel no imóvel, numa área suburbana. Talvez seja difícil pensar nisso em 1, 2 anos. Mas por que não passar a ter um imóvel naquela mesma área dentro de 1 ano? Adquirir o seu próprio imóvel. Ali próximo de onde ela quer estar futuramente, né? E aí ela vai colocando, num apartamento, num local melhor. Eu posso morar num apartamento num local melhor. E aí vai galgando, vai subindo. Muito legal isso que você falou, porque me leva para uma ideia aqui de que você precisa ter proximidade, você precisa ter experiências nos locais, com as pessoas, com as coisas que você gostaria de ter, experimentar, viver, né? Para que isso se torne mais familiar para você, para que isso pareça mais natural para você atrair, seria mais ou menos isso, porque eu, por exemplo, já teve assim momentos da minha vida que eu quis alguma coisa, digamos, um carro.
E aí eu fui até a loja, sabendo que eu não ia poder comprar aquele carro naquele momento, mas eu sentei no carro, pedi para ligar, pedi para fazer um test drive e me senti dentro do carro muito antes de poder chegar a ter esse carro. Isso seria digamos, um comportamento, um exercício saudável para quem quer desenvolver a ambição? Sim, ótimo, muito saudável, Mica, isso que você trouxe. Eu ia falar disso, que é a expansão da mente, que é você passar a se colocar em experiências, em situações e locais que muitas vezes você não vivenciou ainda, para que você possa se sentir, entender o entorno, a atmosfera, as pessoas, a forma como as pessoas falam, a forma como elas se vestem, e aí você passar a se imaginar naquele ambiente. Esse exercício de experimentar e depois de se visualizar lá é fundamental para quem quer chegar mais longe através da ambição. Precisa ser feito. Então, por exemplo, a pessoa sonha em ter um apartamento em determinado local. Ela precisa ir lá visitar o decorado, ela tem que vivenciar aquela atmosfera, aquele local, né? Ver aqueles móveis, como eles foram colocados, aquele espaço, aproveitar aquilo, começar a sonhar com aquilo, sonhar que aquilo é possível. Sim, mesma coisa o test drive, precisa fazer. Ou, de repente, a pessoa, né, se veste com roupas mais simples, mas ela quer no futuro, né, usar roupas, né, com corte melhor, alfaiataria. Vai também, entra numa loja linda, experimenta a roupa, vê como é que você se sente, para você passar a entender que aquilo pode fazer parte da tua vida. E que possivelmente isso vai fazer, porque você está ampliando as tuas possibilidades. Como lidar com pessoas que criticam você por ser uma pessoa ambiciosa? Digamos, receber críticas ou que as pessoas questionem ou se afastem de você por associar a ambição a, como você comentou anteriormente, a ganância, né? Que seria mais ou menos o aspecto sombrio, digamos assim, da ambição. Como lidar com essas pessoas? A gente precisa educá-las, a gente precisa falar sobre o quanto isso é importante para a gente, ou a gente não tem que ligar, a gente tem que estar nem aí. Como é que a gente lida com isso? O que eu digo é que o mais importante é você falar da ambição como algo muito natural. Porque a gente acaba deixando essa palavra como se ela fosse um patinho feio ou algo não permitido. Porque olha pelo viés da ganância, que são coisas completamente distintas. A ambição, ela te leva a buscar sonhos e realizações que são importantes para ti, que são valores, que são sentimentos, que são sonhos da infância. E a ganância é uma coisa completamente diferente. A ambição, por exemplo, é você querer uma promoção dentro da empresa e você estudar, fazer melhor trabalho, batalhar para aquilo, ser aquele profissional. A ganância, já nesse mesmo exemplo, seria a pessoa fazer conchavos, pisar nos colegas, fazer pequenos motins ou rumores ruins sobre, né, comportamentos para chegar onde ela quer. Então são duas coisas completamente distintas. Né? Na ambição você está tendo uma motivação tua, mas dentro dos valores que você acredita, que não deveriam ser negativos. Quando eles são negativos, aí sim a gente entende como ganância. E quando você externa isso, passa a falar da ambição como algo corriqueiro, as pessoas também entendem que é algo corriqueiro, que faz parte da tua vida. E desmistifica aquela palavra que pode ser carregada de um certo peso. Passa a ser uma coisa natural falar de ambição. Não, eu ambiciono ter isso, ter aquilo, mas eu também digo que não necessariamente você precisa falar para todo mundo dos seus sonhos, dos seus planos. Entendi. Ambição tem um limite, na sua opinião? A gente precisa criar um limite para a ambição? Tipo, eu quero ter 5 milhões de reais. E aí você chega ali nos 5 milhões, agora tá bom, não preciso querer mais nada, nem ouso querer mais nada, isso já é o suficiente para eu viver? Ou você acha que a ambição precisa estar em constante
atualização? A gente precisa estar sempre ambicionando algo a mais? Isso é saudável? Qual é a tua opinião sobre isso? Inclusive tem um estudo que fala que as pessoas com ambição, elas são 47% das pessoas, né? Elas são mais felizes, elas são mais não são mais prósperas, mas elas têm mais saúde e bem-estar. Então é um dado super relevante. Quer dizer, quando você tem ambição, você se torna uma pessoa mais feliz. E voltando aí à tua pergunta, se conformar com uma situação porque você já chegou lá é comum. E é comum a gente mudar a ambição ao longo da vida. Então, por exemplo, um casal hoje de meia idade, que ele já adquiriu muitos bens, que já está com uma vida muito plena, muito satisfeita, o que ele pode passar a fazer? Aí ele passa a pensar em legado. Eu já não penso mais na prosperidade financeira. Eu penso em deixar alguma coisa aqui. Né? O legado pode ser um trabalho voluntário, pode ser um trabalho dentro da comunidade, pode ser uma forma de você se posicionar até na própria igreja, para quem frequenta a igreja. E isso é muito bonito. Você muda o foco da ambição ao longo da vida. Né? O jovem, por exemplo, ambição é fazer uma faculdade, é o primeiro emprego, depois, né? Claro que muitos já mudaram, mas casar, ter uma família, depois se estruturar, ter uma casa, né? Ter um carro que goste, a casa de praia, as viagens dos sonhos, isso é comum, todo mundo sonha. Mas há quem sonhe em ter um avião, um helicóptero. Eu entendo também que não tem problema nenhum. Não tem problema até algum. Porque existem críticas para as pessoas que têm mais bens e mais posses. Eu sempre olho por outro viés. Para o viés de que essas pessoas, elas costumam, além de trazer serviços e benefícios para uma grande parcela da população, quando isso é feito de uma forma com valor, elas trazem muito mais emprego, muito mais ganhos. Por exemplo, né, quem fundou a Mercedes, o fundador da Mercedes, por que você quer comprar um carro da Mercedes? Né? Além do carro ser maravilhoso, tudo. Mas olha tudo que... todo o entorno, né, da marca para chegar até ali. Né, a quantidade de pessoas profissionais, né, a forma como o dinheiro circula também para chegar até ali. Outro dia eu estava escutando, acho que agora essa semana eu estava escutando aliás, eu estava vendo um material aqui no Instagram, uma publicação, e era da filha do Barsi, ou é da neta do Barsi, não me lembro agora. A Luísa Barsi, ela é filha do Barsi. Ela é filha, né? E aí ele estava falando com alguém e fazendo uma compra lá. E estavam questionando ele, por que ele não tinha um carro assim, um super carro, um Porsche, alguma coisa assim. E ele falou, olha, não é o meu objeto de desejo. Eu ando num carro super comum, acho que é um carro até brasileiro, não é nem um carro assim, né, tão chique. E a minha ambição, né, o meu desejo, o meu prazer é comprar ações. Então, eu não gasto R$1 milhão para comprar um Porsche, mas eu acabei de comprar 12 milhões aqui de ação. Esse é o meu esporte. Sim. Eu gosto, eu me sinto bem. Eu não tenho necessidade de ter coisas de luxo. Não é isso que eu almejo. Quer dizer, existe uma ambição muito interessante no caso dele, né? Que não é necessariamente de ter. Ali eu acho que é a ambição de ser. Ser capaz, né? Ter essa capacidade, esse poder de ir lá e aplicar o dinheiro dele e fazer o dinheiro dele triplicar e fazer aquele jogo, né, todo dia, eu acho que é meio como se fosse um jogo, né, ali, uma competição, não sei, e eu achei muito interessante, assim, porque a gente fica imaginando que esses super ricos, né, que eles visam ter alguma coisa, ter um relógio, ter um carro, ter algo específico. Esse tipo de ambição, na sua opinião, é uma ambição saudável, assim, você ter tanto dinheiro e não querer ter uma coisa melhor, tipo assim, eu podia ter um carro melhor, um carro que me desse mais conforto, mas eu não é essa ambição que eu quero.
existe assim uma regra da ambição ou não? Não tem regra nenhuma, porque na verdade sonhar é algo muito particular e cada um sonha com aquilo que traz felicidade. Então, se aquele sonho para ti não traz felicidade, por que você vai sonhar? Por exemplo, se você me perguntasse hoje, Cris, você gostaria de ter um Porsche? Eu falaria para você, olha, eu acho um carro muito bonito, mas eu não gostaria de ter um Porsche, talvez um outro carro. Né? Então, não tem sonho certo e sonho errado. Tem aquele sonho que te impulsiona, que te dá vontade de viver, de querer coisas diferentes. E quando eu falo querer também, não é sobre ter, é sobre ser. Porque a gente pode ambicionar ser alguém melhor, ser uma pessoa mais plena, ter uma formação melhor, aprender uma nova língua, aprender um novo hobby. Tudo isso é ambição. Quer dizer, você não precisa necessariamente, a ambição não tem que estar necessariamente ligada a dinheiro, né? Não. Eu posso, por exemplo, eu quero ser um pós-doutor, né? Um PhD em algo. E nem estou pensando em dinheiro. Você acha que para ser ambicioso não tem que necessariamente pensar em alcançar uma quantia? Pode ser ambicioso em relação a um título? É isso? Sim, porque a ambição, ela está ligada a ser mais, não necessariamente a ter mais, a ser mais, a se desenvolver melhor. E aí a pessoa vai decidir o que para ela faz sentido, né? No meu caso hoje, a minha ambição é ter uma família, né? Ter uma família, eu já tenho uma família, mas ter uma família plena, ter um trabalho que me motive, e que continue me motivando dia após dia, e que se em algum momento não me motivar, eu vou em busca de outro que me motive. Só que eu tenho a capacidade de desenhar isso, porque quem tem ambição pode direcionar seu foco naquilo que entende que é mais precioso. Sim, com certeza. Agora me fala uma coisa, como é que hoje a Cris está em relação à ambição? O que é que hoje para ti é a tua maior meta, assim, dentro desse conceito de ambição? É na tua área pessoal, é na tua área profissional, ou é num todo? Para onde está direcionada essa seta, assim, da ambição? Eu direciono de 4 formas. Na saúde, eu preciso manter minha saúde em dia, ser plena para ter todo esse vigor e essa potência para conseguir fazer as coisas. Eu vejo na maternidade a minha ambição, uma das ambições de continuar sendo uma mãe com um exemplo para os meus filhos de afeto, de carinho, de reconhecimento e ter tempo de qualidade com eles. E isso é uma ambição, você poder liberar tempo na tua agenda para poder ficar com os teus filhos. Ser uma mulher e poder ter um relacionamento pleno com alguém e poder se doar. E essa também é uma ambição, ter esse relacionamento maravilhoso, digno, né, com um homem bom. E minha ambição profissional, além da diretoria da Rossi, é ser essa palestrante que leva essa mensagem de apoio, de estímulo para as pessoas que às vezes entendem que a ambição ou ela está apagada, ou ele está em conformismo, ou está em desequilíbrio, como aconteceu comigo. Eu quero levar essa palavra de estímulo, quero que as pessoas acreditem, que elas saibam que elas podem mais. Foi isso que te impulsionou para ser hoje uma palestrante, né? Com certeza, porque as palestras, elas motivam e elas acabam fazendo com que as pessoas saiam das palestras com alguma decisão ou com alguma motivação para mudar de vida ou para mudar de comportamento ou para ter uma nova direção na vida. Então, eu imagino que para ti deve ser como se hoje fosse o teu propósito, seria isso? Eu tenho ali a Rossi, eu sou também uma diretora de um órgão, né? Você agora é presidente do CDL de Itapema. Diretora, né? Da CDL de Itapema, mas seria isso? Sim, seria isso. Agora vamos falar de relacionamento. Para você ser uma pessoa ambiciosa, você tem que casar ou se relacionar com alguém
que também tem o mesmo nível de ambição, ou é possível você ter um relacionamento com uma pessoa que não tem nenhum nível de ambição ou que tem um nível baixo de ambição? Na sua opinião? Na minha opinião, ambos têm que ter ambição e ambos têm que sonhar juntos. O casal, ele precisa sonhar junto. Isso é uma das coisas mais belas do relacionamento, que nutre e faz manter sempre aquela chama acesa de que as coisas podem acontecer de uma forma, mesmo que a direção que esse casal está indo é uma direção boa, né? De cada vez mais conexão, de um relacionamento cada vez melhor, com mais experiências singulares, ainda assim precisam continuar. Eles precisam continuar sonhando juntos. A próxima viagem, a próxima casa dos sonhos, uma reforma que eles vão fazer, ou um curso que cada um vai fazer, ou que um deles vai fazer, ou qualquer outro tipo de sonho, né? Porque existem tantos sonhos, eu não posso descrever o que as pessoas sonham, né? São sonhos tão diferentes, são tão bonitos, mas sim, precisam sonhar juntos. Eu vou deixar aqui nas legendas o teu perfil para quem quiser contratar a Cris como palestrante. Eu acredito que essa palestra ela é essencial tanto nas empresas quanto em qualquer tipo de evento, né, ou de situação. Eu acho que qualquer pessoa pode se beneficiar com esse novo conceito, né, de ambição que você traz para a gente. Você traz a ambição com essa luz e com essas características tão positivas e que fazem realmente as pessoas terem mais esperança, mudarem de vida. Você acredita que a tua ambição fez com que você tivesse mais sucesso em relação às outras pessoas? Ah, sem dúvida. Você acha que isso foi determinante? Sim, determinante. Então, qual conselho você daria para quem precisa hoje nutrir essa ambição na sua vida? Primeiro, sonhar. A pessoa precisa sonhar e acreditar que os sonhos são possíveis, a primeira coisa. Mesmo aqueles que parecem assim muito absurdos. Mesmo aqueles. Porque uma vez que ela passa a sonhar, aquilo passa a ser um exercício constante. E muitas vezes o sonho ele muda. Hoje o sonho é um, amanhã passa a ser outro, porque acontecem coisas na vida e a gente vai se desenvolvendo como ser humano. Então o sonho, né, como eu tinha citado, com 20 anos é diferente do sonho aos 30, aos 45, né? Vai mudando. Então, você sonhar, fazer esse exercício constante de sonhar, e eu acho que escrever isso, a pessoa tem que escrever. Pegar a caneta e o papel e colocar tudo lá, aquilo que ela sonha, que ela almeja, e ir em busca disso. Como pequenas tarefas. Sim. Ela não pode esquecer. Seria como se fosse uma metodologia, né? Você sonha, você define ali tudo que você quer alcançar, daí você busca uma capacitação, né? Uma formação ou os caminhos que você precisa trilhar para chegar naquele sonho. Sim. E se disponibiliza a agir, né? Aí atrás. A disciplina. A gente precisa de estratégia, né? Uma vez que a gente tem a clareza do sonho, que ele está definido, nós precisamos colocar estratégia para em busca daquele sonho e disciplina de ir diariamente em busca do sonho. Se não tiver disciplina, também não vai conseguir, precisa da disciplina. E a disciplina, conforme eu coloquei aqui, né, a partir de 21 dias que você está fazendo sucessivamente aquilo, que é fazer a leitura daqueles sonhos e ir em busca deles pelo menos um pouco todo dia, a partir daquele momento você internaliza como algo teu, como escovar o dente, tomar banho, né, e tomar café, e passa a seguir aquilo como uma coisa natural da vida, que deveria ser natural. Porque uma vez que você sonha e você realiza os teus sonhos, a vida ela é muito, muito mais bela, muito mais gostosa de ser vivida. Sim, aí vale a pena, né, todo o esforço. Cris, muito obrigada pela sua participação, foi assim maravilhoso escutar você, esse tema que é um tema que é tabu, né, para tantas pessoas e que hoje ele se tornou um tema leve, ele se tornou um tema que faz com que a gente tenha vontade de ser ambiciosa, né, de ter essa ambição, nutrir essa ambição. Eu te desejo todo o sucesso do mundo, eu espero que você faça muitas palestras, que você dissemine esse conceito por todo o Brasil,
Brasil e até fora do Brasil, tá? Porque eu já te vejo fora da terra, aqui fora das terrinhas brasileiras, dando essa super palestra, quem sabe ali em Portugal, né? Em alguns países mais próximos, para que mais pessoas vivam essa maravilha que é alcançar seus sonhos, ter novos sonhos, né? Continuar sonhando, mesmo quando você já alcançou um certo patamar. E te desejo todo sucesso e te agradeço muito pela tua participação aqui no Pod dos Experts. Você que é uma expert em ambição. Mica, eu agradeço o teu convite, fico muito feliz e eu gostaria de terminar aqui com uma frase que sonhar é um ato de coragem, então sonhem, porque a vida é muito mais bela para quem sonha. Perfeito. E a gente se vê no próximo Pod dos Experts. Até lá!